todos. Vamos ficar em pé. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Vamos ler do 3 ao 6. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus Pai, todas as vezes que estamos aqui, e até quando estamos fora da igreja, em casa, no trabalho, essa obra, ela não há parada. Ela é uma obra contínua. E hoje se desenrola mais um capítulo desta obra. Estamos na tua casa, os corações abertos, ávidos para receber a palavra. Precisamos do Senhor para mais coisas. Há pessoas enfermas ainda, pessoas precisando do batismo com o Espírito Santo, pessoas que precisam tomar decisões. E o Senhor, para nós, é tudo. É médico, é advogado, é conselheiro, é o Deus da vitória. Estamos num lugar bom, onde a tua palavra será pregada e sairemos bem melhor do que entramos. Toma controle de todo espírito presente neste ambiente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Estava pensando numa afirmação do profeta na mensagem Eu Sei, parágrafo 27. Às vezes, temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. É uma afirmação muito verdadeira, muito mesmo, porque quando não éramos cristãos, o mundo não nos aborrecia. A gente frequentava lugares, respirávamos a mesma atmosfera e, para nós,
Era uma coisa normal. Me faz lembrar uma escritura, São João 15. Veja, versículo 18 e 19. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Nós não fomos escolhidos. Efésios 1, do 3 ao 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Eleger é escolher. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, enquanto nós não tínhamos esse conhecimento, que na verdade o eleito, a revelação traz a ele esse conhecimento, que ele foi escolhido para ser santo antes da fundação do mundo. E é uma maravilha quando a pessoa descobre isso, pela revelação de Deus. Para um revelado, o fardo não é pesado. Não. Para um revelado, o fardo é leve. Às vezes ele é pesado para a carne. Mas entendam bem, a carne luta contra o espírito. E o espírito luta contra a carne. O homem de dentro quer fazer a vontade de Deus. A carne não quer deixar. Mas o homem de dentro tem prazer de carregar o fardo. Se deixar só fardo, dá uma conotação de peso. Mas repito, o fardo leve. Jesus disse isso. Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mateus 11, 29. Então, levantamos a mão para essa afirmação. Às vezes, temos mais problema quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. Que verdade abençoada, né? Porque eu tenho certeza que ninguém quer voltar atrás para deixar de ter os problemas. Eu conheço a vida do bom Alfredo. O Alfredo quer voltar atrás? De jeito nenhum, né? Glória a Deus. 36. São essas horas cruciais que nos fazem avançar por aquelas areias sagradas. Isto estava na Bíblia. Recordem, não importa quão grande seja a angústia, preste atenção,
Satanás não pode tomar sua vida até que Deus tenha terminado com você. Quando Deus termina com alguém, o diabo vem babando, porque Deus libera, né? Que a morte não vem de Deus, a morte vem de Satanás. Ele vem babando. Mas nisso, ele já está fazendo um serviço para Deus. Quer ver? Deixa eu lembrar um salmo aqui. Salmo 116, versículo 15. Quando Deus libera ele para matar, e a morte não vem de Deus, para Deus ninguém morreria, nem na morte física, nem na morte física. A morte física e espiritual veio por causa do pecado, por causa do diabo que derrubou o casal. Mas olha o que diz o salmista: preciosa é a vista do Senhor a morte dos santos. Vocês veem como que é a coisa? Quando Deus libera, ele vem babando. Mas é que Deus quer recolher aquela alma. Então, ele faz o trabalho. Mas aquela alma está segura. É por isso que Deus tem prazer. É precioso. Que o plano de Deus é que ninguém se perdesse. Ninguém se perdesse. Segundo Pedro 3:8. Que todos viessem ao arrependimento. Embora Deus sendo tão justo, Ele é muito misericordioso. Muito mesmo. Satanás não pode tomar sua vida até que Deus tenha terminado com você. Não há nada que possa acontecer com você, creia nisso, sem que Deus permita. E quando Ele permite uma coisa má, ela só tem o nome de má. Na verdade, ela não é má. É para o seu bem que Deus permite. Ele está operando. Porque, na verdade, ela é má no presente, na hora que está acontecendo, que às vezes nós não entendemos. Mas depois do acontecimento, você dá glória a Deus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por aquilo. Então vou repetir, não há nenhum mal que possa vir a não ser que Deus permita. E é para o seu bem que Ele está operando. Amém? Então veja. Você sabe que Deus
nesse período que estamos vivendo, na palavra, e Ele quer a nossa perfeição. Aos Efésios 4, a partir do 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, ou doutores. Mestre e doutor é a mesma coisa. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a estatura completa de Jesus Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Então, essa perfeição, em parte, ela vem através do ensinamento. Vejam bem, do ensinamento. Deus te ensinando na sala de aula, a igreja aqui dentro. Mas você sabe que toda pessoa que está na faculdade, chega o tempo do estágio, como diz o ditado, de pôr a mão na massa, de se envolver manualmente com as coisas que ele aprendeu. Não é assim? Se é direito, ele vai trabalhar lá no, como chama, no fórum, né? Se é mecânico, ele vai para uma oficina. Se é torneiro, vai para uma tornearia. E assim por diante. Então Deus, além de nos ensinar, Ele nos prova. Nos prova. Então o ensinamento é para a perfeição. Mas Ele tem uma maneira também, que é as provas, os problemas da vida, a circunstância. Mas repito, Deus tem um propósito nisso. Um propósito. E esse propósito, vamos classificar, é de esse Deus que você conheceu pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, dele se tornar mais real para você. Porque à medida que Deus se torna mais real, você sabia que pecamos menos? Tem gente que se tiver um irmão perto dele, ele não peca. Se tiver o pastor, menos ainda. Mas sai o irmão, sai o pastor, ele peca. Mas se Deus for real para ele, ele saber que há dois olhos que nem pisca. Hebreus 4:13. E não há criatura encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Isso é uma revelação. Porque lá em Gênesis 5, 24, e Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou.
No 23, diz que Enoque gerou a Matusalém com 65 anos. E foram os dias dele, 365. Ele andou com Deus 300 anos. Gente, às vezes nós não usamos um pouco da inteligência. Porque para dois andar juntos, não tem que estar em acordo? Amós 3:3. Poderia, Noé, ou melhor, Enoque até querer andar com Deus. Porque quem não quer andar com Deus? Mas ali não foi só ele andar com Deus, Deus andou com ele. Está entendendo? Deus andou com ele. Porque eles estavam em acordo. E como é que estamos em acordo com Deus? É quando estamos de acordo com a sua palavra. Correto? Estou aqui no parágrafo 28. As provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o próprio ouro. 1 Pedro 1:7. Pois Deus nos dando testes, depois que nos tornamos sua propriedade, nossa confissão e nosso batismo, ou nossa promessa para andarmos em vida para Ele. Então, cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar. Quiser anotar uma escritura? Tiago 1, do 2 ao 4, só anota. Nos aperfeiçoar para a sua glória. É para nos trazer a um lugar onde Deus pode fazer a si mesmo mais real para nós do que ele já era antes da prova chegar. Por exemplo, para mim, Deus se tornou mais real ainda. Porque desde obreiro, evangelista, que Deus me usa para curar as pessoas. A Bárbara está aí, ela é testemunha. Sempre na igreja, as pessoas testemunhando. Eu me lembro uma certa vez, eu fui pegar a irmã Nice, em Araçatuba. Acho que eu já era pastor já. E ela estava morando, trabalhando em Araçatuba e morando na casa da irmã Alice. E a irmã Alice havia quebrado o pé, tornozelo. Ficou com gesso muito tempo, tirou, mas a dor incomodava e o tornozelo não desinchava. E Deus opera na simplicidade. Eu lembro que quando ela me falou isso, eu corri no carro, peguei o óleo e ungi ela. E fomos embora. Nós íamos para Tapicirica da Serra, né? Onde tem o retiro do pastor Valtair, todo ano. Aí depois retornei para Araçatuba, um culto especial que tínhamos lá. Falei, irmã Alice, o problema do tornozelo? Ela disse, pastor, o senhor virou as costas. Eu esqueci daquilo. Quando eu olhei para o pé, estava desinchado e sem dor. E muitas, eu lembro uma vez que a filha da irmã Edenir, a irmã Marlene, Edenir é a irmã dela, via para a escolinha dominical que eu era professor. E ela enfiou o pé no raio da bicicleta,
Você imagina que coisa horrível. Eu me lembro que eu orei no pezinho da criança. E Deus curou a criança. Pezinho inchado. O raio da bicicleta entrou, parece que entortou o pezinho assim. Deus curou aquela criança. Então, sempre, desde evangelista, desde professor da escolinha dominical, que foi o meu começo. Mas chegou o tempo de eu precisar do Deus da cura divina. Igreja, eu estou curado. Sabe o que é curado? Do problema que 2 exames constataram com médicos diferentes. Problema no coração. Dois médicos diferentes. Eu já preguei aqui para vocês, de eu parar para vocês voltar a ser enxergado. Eu pregando e ficar tudo escuro, ver os irmãos tudo embaçado. Aí eu parar um pouquinho, respirar, e vocês voltarem a ser vistos por mim de novo. Até que, ouvindo uma mensagem, mas Deus já tinha feito a obra, porque eu passei por um médico, o médico queria que eu fizesse cateterismo. Aí eu me lembro que eu mandei os exames para o pastor Luiz Mendes, deixei na casa do irmão Paulinho. E ele levantou o exame, orou e me mandou uma mensagem, dizendo assim: não temas, o teu povo precisa de você. Segurei naquilo. Ele disse: não faça o cateterismo, procure outro médico. Eu procurei outro médico. E a decepção. Na esteira foi outra vez, a pressão subiu muito alto. Porque, na verdade, as provas que vêm sobre nós é igual esteira. É na prova que Deus vê quem é você. Na prova, na luta. A minha pressão estava normal antes da esteira, mas depois ela foi lá para as alturas. Eu tentando disfarçar. Porque há uns 14 anos atrás eu fiz, nem me cansou, nem me suou. Aí, só que quando deu a segunda vez, eu não fiquei apavorado. Aquela palavra me sustentou. Aquela palavra, não temas, ela me sustentou de tal forma que eu não tive medo. Fiquei em paz mesmo, porque a primeira vez eu fiquei sem chão. Eu confesso para vocês que as minhas pernas balançou. Tá? Mas na segunda vez que deu a mesma coisa, eu não senti um pingo de medo. Porque você sabe, você chama o Espírito Santo de Consolador. Ele é consolador. Mas você sabe como que ele consola a gente? Quem sabe? Como que o Espírito Santo nos consola? Quem dá uma ideia? Ele é Espírito, ele está em você. Ele não põe você no colo, passa a mão na cabeça. Calma, calma, minha serva. Sabe qual é o nosso consolo, irmãos? Isso. O Espírito Santo nos leva à palavra. E quando te leva à palavra, ela te consola. Está entendendo?
ela te consola. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo ao consolo, mas Deus os livra de todas. Ele nos guia em toda a palavra. Você está doente, você está enfermo, o médico te desenganou. Como que o Espírito Santo vai te consolar? Ele te leva para Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí você lembra de quem que disse isso? Não foi seu pastor. Foi um que vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Jeremias 1,12. Então, eu vinha de Araçatuba para cá. Me parece que era uma terça-feira. Eu vinha por Piacatu, ouvindo uma mensagem intitulada Guerra, pregada na década, acho que de 80, pelo pastor Luiz Mendes. E essa mensagem eu já ouvi, acho que milhares de vezes. Acostumei com ela, tá? Inclusive minha mãe, quando se converteu à mensagem, era para dormir, ela dormia ouvindo mensagem, era fita cassete. Ela foi mãe de santo. Ela sabia que o diabo não é flor que se cheira. O meu pai tinha visão. Meu pai via as coisas, herdou do pai dele. Eu lembro que minha mãe conta que meu avô tinha visão. E o pessoal da Assembleia de Deus não entendia isso e queria expulsar a visão dele. Juntava os pastores lá para expulsar o dom que ele recebeu. Deus dá dom até para o rebelde. E o meu pai via, quando meu irmão morava no quarto fundo, com a minha cunhada, bebia muito. Meu pai via um cachorro enorme, preto, que entrava dentro de casa, ficava na porta da casa, do quarto da minha mãe, ele ficava vendo televisão, ela ia dormir, ele chegava a sentar e ficava observando minha mãe. E a mensagem guerra, pavio que fumega, Deus é o nosso Deus, essas mensagens antigas, da década de 80, rodando ali na fita. Ele não entrava, ele só observava, mas não entrava. Mas ele ia lá no quarto do meu irmão, lá ele entrava. Meu irmão era alcoólatra, brigava com a mulher. E ouvindo esta mensagem, o Nadir do meu lado, porque eu chorei, quietinho, quando nela, se você quiser até ouvir, porque eu quero ver o povo é curado, está entendendo? Tem gente que esconde o dom de alguém, né? Ah, se o fulano orar e o meu membro lá vai ser curado, vai. Não, que Deus seja louvado, gente. Deus seja louvado. Quem cura é Jesus. Quem salva é Jesus. Quem quiser escutar ela, ter a mesma experiência, se crê. No final dela, o pastor Luiz diz assim: veias do coração pode desentupir. Irmãos, eu senti vindo desse lado de fora do carro, como se uma flecha
e transpassasse assim. E eu senti o impacto. Chorei porque eu não sentia isso daquela mensagem. Estava acostumado a escutar. Senti o impacto. Gente, que me tranquilizou. Isso foi antes de eu fazer o segundo exame. Todo medo foi-se embora. Comecei a lembrar nas palavras que ele me disse: o teu povo precisa de você. Deus vai te dar a vitória. Fiz outro exame, mesma coisa, sem medo. Me considerei curado. Fiz o terceiro exame, que é a repetição dos 2 primeiros, mais um. Irmãos, eu saí do exame. O doutor disse: você não tem nada. Me deu até uma advertência. Até advertiu: você tem que se preocupar com você. No mesmo dia eu fui para uma rua lá de Araçatuba, que é de condomínio. Eu não gosto de ficar andando, circulando. Eu gosto de uma coisa que você vai longe, depois você tem que voltar. Que é bom andar assim, que você não vai pagar um táxi para voltar, então você volta. Você faz mais exercício ainda. Eu andei 45 minutos e corri 15. Olha, não me deu nada. E cada dia eu fico melhor. Cada dia eu fico melhor. Então, hoje, Deus para mim é mais real ainda. Está entendendo? Se tornou mais real. Então, as provas, por que ele se torna mais real? Porque ele permite as provas, mas ele dá o escape. Ele dá o escape. 1 Coríntios 10, versículo 13. Não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Com a tentação que ele permite, com um propósito, ele dá o escape, para que possais suportar. Glória a Deus. Deus pôs Israel em frente ao Mar Vermelho, mas Deus abriu o mar para eles passarem. Deus levou Israel às águas amargas, mas Deus fez elas ficarem doces. Deus levou no deserto Israel, lugar seco, árido, mas Deus tinha a rocha. Gente, pensa na rocha. O profeta chegou até a repreender certas imagens sobre a rocha, como fosse uma torneirinha dessa que a gente tem em casa. A rocha fluía água em abundância para satisfazer 2 milhões de pessoas, o gado beber dela. Aleluia. O gado bebia da água, da rocha. E Deus cuidou de Israel 40 anos. A mesma sandália que eles saíram, a mesma que Josué. Vamos pegar Josué. Josué saiu de lá. Josué e Caleb. A mesma sandália que Josué e Caleb, a mesma veste que eles saíram, eles entraram na terra prometida. Não gastou a sandália, não rasgou a veste. Esse é o nosso Deus. Por isso que o mundo critica as façanhas de Deus no deserto. Isso é para quem crê, para quem é espiritual.
Não é verdade? Que é espiritual. Então, para mim, Deus hoje ele é mais real. Está entendendo? Eu sei que Ele pode. Por isso que você tem, eu não ligo de levantar 1, 2, 3, 4 da madrugada para atender irmãos, não, gente. Ai, coitado do pastor, coitado, eu fui levantado para isso. É para isso que eu fui levantado. Ah, o pastor tem tantos problemas, gente. Meu problema é a igreja. Mas Deus me capacitou. Problema de igreja não mata, pastor. Não mata, não. Se matasse, pastor Joaquim já estava morto. Verdade. Às vezes ele atende membro até de madrugada. Até de madrugada. E o pessoal quer ser atendido por ele. Por ele. Então o telefone dorme na minha cabeceira lá no criado. O pastor está online, está conversando. Estou roncando. Mas se quiser conversar com ele, pedir uma oração, eis-me aqui. Está entendendo? Eis-me aqui. Mas o que eu gostaria que acontecesse é que você ligasse assim, pastor, nós tentamos, mas não conseguimos. É o que eu gostaria que fizesse. Ó, nosso bebê está queimando de febre. Nós já oramos e não conseguimos. Ora por ele, mas é claro, estou pronto a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Outro dia a circunstância fez o irmão Eduardo orar e Deus curar. Porque a criança estava com febre, muito gripada, e ele tinha que levar ela, mas ele não tinha carro, só tinha moto. Como é que eu vou levar essa criança já doente? Ela vai morrer no caminho, com chuva. Não, vamos orar. Orou e o menino sarou. Aí testemunhou lá na igreja. Eu me lembro de um pastor, contar lá em Rondônia, que lá é onde a cura acontecia mesmo. Que falava assim, ó, o hospital é 400 quilômetros de terra. A pessoa, então ora, pastor. Ora que eu creio na cura. Que até chegar lá, vai que fica encalhado. Um membro pôs até uma onça para correr uma vez. Porque ele vinha do culto, vinha ungido. E quando ele viu a onça, ele deu um grito tão ungido, que a onça, ó, perna para quem tem. Ele gritou assim, ai meu Jesus! A onça foi embora. Milagre! Glória a Deus! Milagre! Então, dê o primeiro socorro. Você vai vendo Deus agir e vocês vão testemunhar depois. Nossa criança estava assim, assim. Nós oramos e Deus curou. Glória a Deus. Aleluia. Recentemente foi o Felipe, ligou para mim. É que ele não esperou acontecer. A oração dele foi forte, é que ele não esperou. É. Quem que estava com um problema lá? É. Aí eu orei. A irmã estava no hospital. Mas não foi no dia da sua mãe, não. Foi um outro dia. Não sei se era febre do neném, foi febre? Ou alguma coisa da Bruna. Você disse assim, nós já oramos, pastor. Ora aí também. É que ele não esperou fazer o efeito da oração dele, mas ia fazer. Aí nós oramos, graças a Deus, né? Eu não lembro o problema que era, mas Deus resolveu o problema. Deus resolveu. Porque, na verdade, irmãos,
Eu não vou entrar nesse assunto, não, deixa para trás. Não vai ser outro leque grande e o tempo vai passar. Deus anda conosco. Eu sei que às vezes você pensa assim, mas Senhor, eu sou tão fraquinho, sou tão fraco. Deus sabe da nossa fraqueza. Ele sabe. Por isso que há um sacrifício. Não é 24 horas depois, ou 8 horas, ou mês. É ininterrupto. Deus nos olha através do sangue. Quem não crê que há sangue, está perdido. Depois de pregar os selos, o irmão Brana conta que um irmão, parece que uma parede caiu em cima dele. E era um irmão que até emprestou dinheiro para ele fazer campanha. E ele, no café da manhã, conversando com a irmã Meda, ele se achando o mais inútil dos homens, dizendo assim, se fosse Jesus, ele ia lá, colocava as mãos sobre o irmão, e ele seria curado. Se fosse Jesus, era tão fácil. Aí ele disse assim, se ele me desse uma visão, mas eu não teria que crer na visão? Porque você pensa que é fácil você ter uma visão e depois você agir de acordo com aquela visão? Você pensa que é fácil? Você depositar toda a sua confiança naquela visão? Você pensa que o diabo não vem em você e diz assim, essa visão aí não é de Deus não. É uma luta, gente. Gente que acha que o ministério do profeta era fácil. É só ter uma visão e tudo certo. Você tem que crer na visão. Você tem que acreditar. Porque se ele não cresce numa visão, e ele pensasse, e se não funcionar? Eu passarei vergonha, como lá na Finlândia. Ele teve a visão do menino. O irmão escreveu assim, na contracapa. O irmão que andava com ele. A veste da criança, tudo. Quando chegou e viu a cena de uma criança atropelada, morta, ele disse, irmão, vê se não é a criança. E ele fazia aquele desafio na Finlândia. Ele estava na mira de soldados, atiradores de elite. E ele dizia assim, se essa criança não ressuscitar, eu serei um falso profeta. Põe uma placa nas minhas costas. Sou um falso profeta e vocês me expulsem da Finlândia. Vocês veem Gideão, gente. Gideão, o anjo apareceu para ele. Depois o anjo ainda... depois que o anjo recebeu a oferta dele, que ele chegou a dizer assim, ficou com medo, porque viu o anjo do Senhor. Aí ele pediu aquela prova ainda com Deus, de molhar os velos de lã, e deixar os velos secos, passar uma noite no orvalho, e molhar só em torno dele, depois uma noite ficar, e molhar só o velo de lã. E Deus precisou ainda mandar ele lá no arraial dos midianitas, para ouvir um sonho, O midianita sonhando que um pão destruiu tudo lá, e Deus deu a interpretação para o colega dele, é a espada de Gideão. Gideão vai acabar com tudo. Deus deu na mão dele. Aí ele criou coragem para ir. O irmão Brana diz assim, eu não teria que crer na visão?
Aí ele falou assim: eu vou lá. Deus não me vê. Deus vê o sangue. Eu vou até o hospital. Ele não me vê, ele vê o sangue. Ele foi, orou e o irmão foi curado. Aquele sangue sobre o profeta está sobre nós também. Deus sabe que você quer algo com Ele, senão você não viria para a igreja hoje. Principalmente um dia como esse, frio. A carne quer cama, meinha, chazinho de gengibre quentinho, né? Chocolate quente. É o que a carne quer. Nós estamos aqui por um propósito dele e nosso. Dele de nos aperfeiçoar, o nosso de sermos perfeitos. Glória a Deus. Aleluia. Então entenda a sua vida por essas palavras. Entenda. Então Deus quer que Ele seja mais real. E quando Ele for mais real, você vai falar como Jó. Isso é até bom para ajudar as pessoas. Porque Jó não disse assim: me disseram que o meu Deus vive. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, experiência. Eu vi ele ressuscitando. E ele pôde olhar para a situação que ele estava, gente. É quando você olha para a sua situação. Se o diabo te levou a um atoleiro, e quanto mais você mexe, mais afunda. Quando você lembra como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, você desafia a situação que você está vivendo. Que ele desafiou a situação. E pelo que Jó disse, veja bem, Jó não falou na ressurreição dele do último dia, não. Ele falou assim, ainda ele olhou para a doença dele, que estava comendo a carne dele, que a lepra ela vai comendo. Ele olhou para a lepra e disse, ainda que consumida a minha pele, na minha carne eu verei a Deus. Está entendendo? Eu verei a Deus. É assim que você olha para a situação. Eu sei que o meu Redentor vive. E como eu disse, Ele anda conosco. Nós temos que crer mais na palavra de Jesus. Porque Ele disse para os apóstolos, Mateus 28, isso antes do Pentecostes, versículo 20. E estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Gente, não é pouca coisa não. Nós temos um guarda-costa, que guarda a costa, os lados, a frente, de cima para baixo, de baixo para cima. Nós somos guardados, blindados pelo poder de Deus. Agora, uma outra coisa para a gente terminar, porque na verdade a gente veio sem saber o que ia falar hoje, essa que é a verdade. Você sabe que há problema que a gente tem, porque há um parágrafo aqui, deixa eu achar ele, você vai entender ele agora. O 43, por que Deus permite que os problemas apareçam? Eu já expliquei.
Tá? Você lê Tiago 1, do 2 ao 4. Tiago 1, acho que 19. Tiago 1, 12. Chegando. Deus arreia o problema, coloca freio em sua boca e faz com que ele o obedeça. E aqueles problemas nos trazem a um companheirismo mais íntimo com Deus. Tem problema que não sai, não vai sair. Porque para que arreia o cavalo? Não é para controlar ele? Deus arreia o problema, mas é para nos controlar. Está entendendo? Às vezes ele aumenta o problema, às vezes ele diminui o problema. Depende da gente. Depende de nós. Segunda carta aos Coríntios 12. Glória a Deus. O verso 7. São Paulo foi um dos apóstolos. Gente, ele veio depois. Veio atrasado. Não andou com Jesus. O que mais recebeu palavra de Jesus. O que mais recebeu. Tudo que ele pregou é mandamento. E não foi de boca ao ouvido dele, não. Foi por revelação. Então ele tinha uma história que poderia colocá-lo acima de qualquer apóstolo. E Deus sabia que ele não ia suportar aquela fama, aquela situação, sem que ele se exaltasse. Gente, ele foi ao terceiro céu. E até onde eu sei, o terceiro céu é onde está o trono da majestade celestial. Tanto que ele não pôde falar o que viu. Está entendendo? E ele mesmo, é bom a gente reconhecer certas coisas, que ele reconheceu. Olha aqui, ó. E para que eu não me exaltasse, verso 7, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Qual foi o propósito, Senhor Jesus? Para você não se exaltar. Um homem que tão usado por Deus, se não fosse o espinho, ele se exaltaria. Tem coisa que Deus não nos dá. Ele deixa o problema, ele puxa para cá. Quando você não está aguentando, ele dá uma puxada para trás. Freia aí. Mas depois ele solta, deixa à vontade. E como que você age? Mas olha o que Paulo disse. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. E você sabe qual que era o problema dele? Eu não sei quanto tempo que tem óculos. Quem sabe mais ou menos? Aquele tempo tinha óculos? Será que tinha? Oftalmologista? Acho que não tinha não, né? O problema dele, ele precisava escrever e estava ficando cego. Problema nos olhos. Ele chegou a dizer: vede com grandes letras, lá em Gálatas, vos escrevo.
E é verdade, porque a igreja da Galácia chegou a dizer assim, ó, se fosse possível, nós arrancaríamos os nossos olhos e te daria. Ele orou a Deus 3 vezes. 3 vezes. E disse-me, olha a resposta, que muita gente não quer ouvir. Mas eu quero ouvir. Glória a Deus. Se é dele, eu quero ouvir. Qualquer que for a resposta. Se é não, eu quero ouvir. Se é sim, eu quero ouvir. Se é eu vou te provar, eu quero escutar. Contanto que ele diga, eu serei contigo. Eu sou contigo. Eu sou a tua porção. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele diz, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, vejam bem, por amor de Cristo. Se você estiver passando fome, por amor da palavra, por ser um cristão, glorifique a Deus. Aleluia. Porque quando estou fraco, sou forte. Quais são os momentos que nos levam a orar mais? Que não deveria. Não deveria. Nós deveríamos ser um povo de oração. A hora da oração tem que estar na nossa agenda. Está entendendo? Eu vou levantar a tal hora da madrugada, vou colocar o relógio para despertar, o celular para despertar. Eu vou orar ao meio-dia, às 9 da manhã, às 3 da tarde. Oração tem que estar na nossa agenda. Não espera os problemas virem. Está entendendo? Oração tem que estar na agenda. É tão fácil ficar na tela do computador. Olha, o horário vai assim, ó, rápido. Às vezes para orar, Deus, já falei, gente. Quer que a oração fique mais cumprida? Começa a orar pelo irmão fulano, irmão ciclano. Lembra dos filhos. Fala o nome deles, vai para outra família, lembra do pai, da mãe, das crianças. Aí a oração sua vai esticando. De repente ela ficou gostosa. A unção desce. Você fica valente. Glória a Deus. Aleluia. Paulo teve experiência com Deus. Glória a Deus. Ele chegou a pensar uma vez que se ele morresse, Deus o ressuscitaria para continuar a missão dele, gente. Olha que fé. Se ele morresse, Deus ressuscitaria ele para continuar a missão dele. Pega aí, ó, primeira carta aos Coríntios. Aliás, segunda carta. Capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Deus revelou para ele qual era a missão dele. E na missão dele incluía a morte dele em Roma. Já pensou? A missão dele incluiria a morte dele em Roma. Mas não no caminho de Roma. Lá em Roma, não na viagem para Roma. Está entendendo? Ele tinha que pregar naquela cidade.
Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Você acha que você não está suportando, não vai suportar? Se o fardo é pesado, Deus dá maior graça. Glória a Deus. De tal modo que até da vida desesperamos. Já pensou um homem de Deus desesperado? Mas veja bem, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Pede para Deus revelar o teu propósito, o propósito dele com você. Glória a Deus. Você tem uma missão, então você sabe que você vai vencer. Glória a Deus. A irmã Bruna, por exemplo, aquela criancinha ali. Eu tenho uma missão de mãe, cuidar do meu filhinho. Esforça a minha coragem. Glória a Deus. Aleluia. O qual nos livrou de tão grande morte. Você vê que ele pensava que ia morrer. Já lembrou do Deus que ressuscita morto. E livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. Passou um perigo forte, uma situação perigosa, Deus livrou, e Ele disse, Ele ainda vai nos livrar mais ainda. Glória a Jesus, aleluia. Então estamos na mão de Deus, estamos na mão de Deus. Tem coisas que não adianta você nem lutar com aquilo. Entrega na mão dele. É a maneira de você vencer. Viva amanhã como você viveu hoje, dando um tempo para ele, louvando a ele, entregando o outro dia para ele. Glória a Deus. Você vai vencendo, vencendo, vencendo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé.